Beleza, galera? Bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro. Que legal, que bom encontrá-los aqui novamente. Negrão fica muito feliz por você estar cumprindo com as suas obrigações. A galera que me procura no contraturno, no final de semana, à noite, para tirar dúvidas com exercícios, que às vezes nem são exercícios das listas que eu deixo, das nossas aulas, fico muito feliz pela confiança e saber que você está correndo atrás. Conte comigo sempre. Bacana? E muito obrigado pela surpresa da galera que entraram nas aulas ao vivo, que entrou na aula ao vivo e mostrou as carinhas nos vídeos lá. É obrigado a mostrar? Não, mas isso muito nos honra, muito nos orgulha. Muito obrigado a todos vocês. Valeu? Bom, chega de delongas. Sistemas lineares, parte 1. Vamos dar uma apertada agora em tudo aquilo que você viu lá no segundo ano para você ficar melhor do que você já está. Bacana? Sistemas lineares, parte 1. Tem aí em mãos a sua apostila imorrível, inseparável, imortal, módulo extra, porque vai começar. Que legal! Estrelando professor Regis Ribeiro. É isso aí, terceirão do meu coração. O Negrão vos recebe de braços abertos. Sintam-se todos abraçados. Papai do céu dê muita saúde, muita paz para cada um de vocês nesse momento que nós estamos passando. Tá certo? O lance é o seguinte, olha o recado do Negrão. É muito importante você cumprir com as suas obrigações por si só, para ninguém ficar pegando no seu pé, que é uma coisa chata para você, tá certo? E principalmente quando a UEM abrir as portas para o PAS e vestibular, cara, não tem chuchu minha nega. Eu estava com frio, eu estava com sono, eu não tinha disposição, eles não querem nem saber. As vagas serão ofertadas para todo mundo e a oportunidade será abraçada pelos que melhores estiverem preparados. Enroscou um pouco aqui, mas é a emoção de estar com você. Tá bom? Então vamos lá, vamos correr atrás, vamos batalhar, estamos juntos nessa. Ok? Estamos então na aula agora sobre sistemas lineares, parte 1, sistemas lineares 1, a sua inseparável, interminável, imorrível apostila módulo extra. Vamos direto para a página 63. Bacana? Acompanhe pela apostila, mas toda a parte teórica que o Negrão for comentando e colocando no quadro, joga no caderno para que você, quando for estudar, sabe exatamente aquilo que você fez. Se a gente acaba guardando só na cabeça, a gente acaba esquecendo. O lema do Negrão sempre foi: se eu escrevo, eu lembro. Se eu pratico, eu aprendo. Faltou mais uma frase ainda. Se eu leio, eu esqueço. Se eu escrevo, eu lembro. E se eu pratico, eu aprendo. Bacana? Um abraço a todos vocês. Vamos que o samba não pode parar. Ok? Apostila módulo extra, página 63. Neste momento, a musiquinha vai terminando. Terminou. DJ, né, velho? Vamos lá. Bom, apostila módulo extra, página 63, sistemas lineares, parte 1, ela te diz o seguinte: o que são sistemas lineares? É um sistema com várias ou mais que uma equação, ok? Mais do que uma equação, mais do que uma incógnita, aonde todas as equações, as incógnitas têm que ter o expoente igual a 1. Beleza? As incógnitas têm que ter o expoente igual a 1. Se aparecer um quadrado aqui, ou meio, que é raiz, ou cubo, não é sistema linear. Beleza? Para ser sistema linear, os expoentes das incógnitas têm que ser igual a 1. Tudo bem? Maravilha? Legal. E aí o lance é o seguinte, também não pode acontecer x vezes y, z vezes x, ou seja, as incógnitas têm que estar sozinhas ou multiplicado por um coeficiente, que aí o coeficiente pode ser real qualquer, inclusive até complexos, certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, sistemas lineares, mais do que uma equação, mais do que uma variável, as variáveis, as incógnitas, perdões, é pra acabar, o Negrão, vou te contar. É o Corinthians, velho. Então, as incógnitas têm que ter expoente
igual a 1 e não pode ter uma incógnita multiplicando a outra, muito menos dividindo. Ok? Maravilha? Então tá bom. Então, sistema de equações lineares. Isso aqui é uma equação linear, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Eu peguei, não coloquei de uma forma genérica, já quis mostrar um sistema, porque você tem na apostila uma forma genérica, tá bom? E o que ele está dizendo é o seguinte, esse sistema linear pode ser apresentado de uma forma matricial, através de matrizes. Como? Repara, vamos ver os coeficientes das incógnitas. Quem são? Os coeficientes aqui é 1, 1 e 1. 1, 1, menos 1. 1, menos 1 e 1. Peguei um bem facinho para a gente mexer rapidinho, mas poderia ser quaisquer outros valores reais. Então, vamos pegar aqui uma matriz. Olha só. Os coeficientes dela. Coeficiente de x, de y e de z. Olha só. Agora da segunda equação. Coeficiente de x, coeficiente de y e coeficiente de z, menos 1. Terceira equação. Coeficiente de x, coeficiente de y e coeficiente de z. Ok? E aqui nós vamos multiplicar por uma matriz coluna das incógnitas. X, y e z. X, y e z. Olha que legal. Multiplicando essas duas matrizes, ó, ordem 3 por 3, vezes ordem 3 por 1. Então, número de colunas aqui igual ao número de linhas aqui, é possível multiplicar. Legal? E o resultado te dá nada mais, nada menos do que o termo independente, a matriz coluna dos termos independentes. 1, menos 1 e 3. Legal? Vamos efetuar essa multiplicação aqui, ó. Então, veja bem. X, ó, linha vezes coluna. X mais Y mais Z. Tá aqui, ó. Todo mundo igual a 1. Agora para a segunda linha. Olha lá, ó. X mais Y menos Z. Ok? Tá aqui, ó. Igual a menos 1. Por último, X menos Y mais Z. Igual a 3. Certinho? Então, esse sistema pode ser representado pela forma matricial. O mesmo sistema. Quem são esses caras aqui? Esses caras daqui são os termos independentes. Ok? Aqui são as variáveis, certo? Ou, perdão, as incógnitas, ou variáveis, tá? Incógnitas, tá bom? E nesse caso aqui, nós vamos chamar de matriz D a matriz dos coeficientes, ok? Matriz dos coeficientes. Coeficientes, tá certo? Tudo bem? Então o lance é o seguinte, eles chamam na apostila de vocês de D, o determinante da matriz dos coeficientes. O negrão vai chamar D a matriz. Determinante a gente vai escrever mesmo determinante. Ok? Maravilha? Então o lance é o seguinte, saca só. Forma matricial. Uma das formas de você resolver esse sistema, uma das formas, é pelo teorema de Cramer, ou regra de Cramer. Como funciona a regra de Cramer? Você quer solucionar o sistema, encontrar o conjunto de solução, através da regra de Cramer. Então, o conjunto de solução, ele vai ter a trinca x, y e z. Ok? Os valores desses três caras. Esse cara é o conjunto de solução. Quem é o x? Olha só, o x é o determinante da matriz dx, que eu já vou explicar como é que você chega nela, dividido pelo determinante da matriz D. Legal? Então você depende desse determinante aqui, ó. Primeiro, calcula esse determinante. O valor do x é o determinante da matriz dx. Quem é a matriz dx? Lembra que eu falei assim, ó, esse cara é o cara que multiplica o x. Patati patatá. Opa, esse cara é o cara que multiplica o x. Patati patatá. Opa, esse cara é o cara que multiplica o x. Então a matriz dx, eu tiro todo mundo que multiplica o x e coloco o termo independente aqui no lugar. Ó. A hora que eu substituo, eu tenho a matriz dx. Legal? Quem que é o y? O y é determinante da matriz dy dividido pelo determinante da matriz D. Quem é o determinante da matriz D? Quem é a matriz dx?
Esses caras aqui, ó, são os coeficientes de y, tá vendo, ó? 1 e menos 1. Então, como você quer dy, você vai tirar essa segunda coluna aqui inteira fora, coloca o termo independente no lugar que você tem a matriz dy. Calcula o determinante de d você já tem, que é a dos coeficientes, achou o y. Legal? Tá, eu vou colocar o z, vou colocar o z por questões de prática, mas quando você, num sistema, por exemplo, com 3 incógnitas, você achou o x e y, não precisa fazer isso para achar o z. Se você já tem esses dois valores, substitui, achou o z. Tranquilo? Mas, sou ruim e o cabelo ajuda. Determinante de dz dividido pelo determinante de d. Ok? Quem é o dz? Esses caras aqui são os coeficientes de z. Então, aqui, ó, 1 menos 1 e 1, 1 menos 1 e 1. Sai esses caras, entra o termo independente no lugar. Aí você tem a matriz dz que você sabe calcular os coeficientes, sabe calcular o determinante. Tá bom? Então vamos lá. O Negrão só não vai calcular o determinante propriamente dito, mas vai mostrar para você. Vamos resolver esse sistema aqui então. Tá bom? Bom, o lance é o seguinte. Matriz D. Já está aqui, ó. Tá bom? Então, determinante de D é 1, 1 e 1. 1 menos 1, 1 menos 1 e 1. Ok? Calcular esse determinante você sabe. Tá aqui, ó, o determinante da matriz D. Esse nenezão, a hora que você brincar com ele, vamos colocar aqui já, só para ter certeza. 1 menos 1 foi embora. Menos 1 eu tenho menos 1. 1 de novo. 1 outra vez, eu tenho 3, só que está negativo lá. Menos 1 com menos 3, esse cara me dá menos 4. Você sabe calcular, ok? Menos 4. Bom, eu já tenho o determinante de D que dá para eu usar para todos os caras. Agora eu preciso ddeterminante de dx, dy, e aí eu já mato o z, mas dá para fazer o dz também. Legal? Determinante de dx, olha lá, ó, dx igual. Opa! O termo independente substitui agora 1 menos 1 e 3 a coluna dos caras dos coeficientes de x. Então, 1 menos 1 e 3, ok? Aqui eu continuo, ó. 1 menos 1, fielmente, hein? Tá certo? 1 menos 1 e 1. E esse nenezão aqui também vai te dar menos 4. A hora que você calcular, ele vai te dar menos 4. Certo? Então, meu irmão, você já achou o x, ó. X é igual determinante de dx dividido por determinante de d. Certo? Determinante de dx dividido por determinante da matriz D. Esse cara é menos 4 dividido por menos 4. Esse cara é 1. O nosso x é 1. Beleza? Sussa, maravilhante? Olha agora. O dy, determinante de dy é igual. Opa, copia o primeiro lá. 1 e 1. 1 e 1. E o termo independente vai para os coeficientes de y. Beleza? 1 menos 1 e 3. 1 menos 1 e 3. Legal? E o último eu copio novamente. 1 menos 1 e 1. Ok? Você sabe calcular o determinante. Esse determinante de dy vai te dar 4. E que legal! Então, o nosso y é determinante de dy sobre determinante de d, que vai nos dar o dy é menos, o dy é 4 e o dx é menos 4. Ok? Esse cara te dá menos 1. Certinho? E aí, como eu falei, você faz a mesma pegada aqui, só vai substituir essa coluna pelos os termos independentes, mas não vai haver necessidade não, porque você pega qualquer um cara aqui, ó, x mais y mais z igual a 1. Olha lá, ó, x mais y mais z igual a 1. O seu x, cadê o seu x? É 1. Mais o seu y é menos 1. Ok? Mais z igual a 1. Olha lá, ó, linha na pipa com linha na pipa,
o seu Z é 1, ok? Isso implica que o seu Z é igual a 1. Então, o seu conjunto solução fica x igual a 1, y igual a menos 1 e z também igual a 1 para este sistema. Beleza? Tranquilo? Maravilhante? Então, tá bom. Anote todas essas informações. Eu preferi colocar um exemplo, fica mais fácil do que você visualizar pela forma genérica. Ok? Então, vamos lá. Classificação de sistemas lineares. Temos 3 possibilidades dessas classificações. Qual é a primeira? Eu vou colocar a abreviatura e você vai escrever aí. A primeira é sistema possível e determinado. O que é um sistema possível e determinado? É quando você consegue determinar a única solução que ele tem. Então, ele é possível, ele tem solução, ok? E é única. Única solução. Tá? Então, essa abreviatura é sistema possível e determinado. Tem uma única solução. Nesse caso aqui, esse cara é possível e determinado. Ele tem uma única solução e ela está aqui. Bacana? Depois, vamos pegar em rosinha. Sistema possível e indeterminado. Sistema possível e indeterminado. Se ele é possível, porque ele tem solução. Só que nesse caso, como é indeterminado, você não consegue determinar exatamente qual é. Então ele tem infinitas soluções. Beleza? SPI, e tem muitas questões de vestibular do PASS que o cara só quer saber se ele é SPI ou SPD. Só isso, ele nem te pediu a solução. Ele só quer saber qual a classificação. Bacana? E por último, nós temos quando ele é SI. Depois, nas próximas, eu não vou colocar esses pontinhos aqui não, tá? Eu coloquei porque é para enfeitar o pavão aqui. Tá bom? Igual o Corinthians. Toca a bola mais do que todo mundo. Só toca de lá, toca para trás. Lá na frente não quer saber. Tá bom? Então vamos lá. Sistema impossível. O que é um sistema impossível? É um sistema que não possui soluções. Não tem solução. Vamos colocar assim, ó. Não tem solução. Isso é impossível. Bacana? Tranquilo? Então tá bom. Agora vamos fazer uma discussão sobre quando isso acontece. Legal? Quando isso acontece? Então, utilizando a regra de Cramer, que é o que nós estamos vendo nessa aula aqui, ó. Tá? Nós vamos discutir pela regra de Cramer. Como assim, professor? O lance é o seguinte. Quando ele terá uma única solução, certo? Então, o sistema será SPD, ó, eu falei que eu não ia colocar mais um pontinho, tá? O sistema vai ser SPD, atenção lá. Sempre que acontece isso, eu risco o meu quadro. Quando determinante de D, ó, quando o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero. Se o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero, bingo! Ele é SPD e tem uma única solução. Olha quanto dá o determinante de D aqui, ó, menos 4. É diferente de zero. Já era SPD, só tem uma única solução e ainda encontramos essa solução. Bacana? Então vamos lá. Ele também pode ser SPI. Quando acontece que ele é SPI? Olha só agora, hein? Ele é SPI, ou seja, sistema possível e indeterminado. Atenção. Quando determinante de D for igual a zero, olha só. Determinante de D for igual a zero e tem que acontecer outra coisa também. E, atenção. E, ô negrão, para que esse Ezinho? E determinante de dx igual o determinante de dy igual o determinante de dz e todos esses igual a zero. Eu vou colocar aqui um e aqui, ó. E, ó, para melhorar aqui, ó. E todos eles igual a zero. Ok? Nesse caso, isso a gente discutindo por Cramer. Escalonamento é uma outra coisa, tá? Então, todos os outros determinantes
também tem que ser igual a zero. Se um furar, SI. Então, calma lá. Sistema possível e indeterminado. Ele tem infinitas soluções quando o determinante for igual a zero. Então, o fato de o determinante da matriz dos coeficientes for zero, você não pode afirmar que é SPI. Tudo bem? Vai ter que acontecer esses caras. Todos os outros também vai ter que ser zero. Por quê? Para ser impossível, olha só que legal, determinante da matriz dos coeficientes também tem que ser zero. Então, o fato de ser zero, ele pode ser SPI ou SI. Só que neste caso aqui, vai ter que acontecer alguma coisa. Ó. E os determinantes de dx ou dy ou dz, agora é o, ó. Tem que ser, ó. Tem que ser, como é que eu posso? Já posso colocar aqui direto, ó. Diferente de zero. Então eu vou falar de novo aqui, ó. Determinante da matriz dos coeficientes sendo zero, ele pode ser SPI ou SI. Bom, agora como é que eu vou saber? Eu vou começar a calcular o determinante dx, dy e dz. Primeiro deu zero. Opa, tá indo para o SPI. O outro, dy deu zero. Tá indo. Esse cara deu diferente de zero. Já era, impossível. Ou melhor, o primeiro cara você pegou já é diferente de zero, o seu dx já é diferente de zero, já era, para, é impossível. Certo? Para. Tudo bem? Então, se um dos caras, dx, dy, dz, o determinante deu diferente de zero, e o determinante dos coeficientes é igual a zero, é impossível. Pronto, acabou. Legal? Sistema linear homogêneo. O que é um sistema linear homogêneo? Você já sabe. É quando todos os elementos do termo independente, aqui ó, todos os elementos do termo independente forem igual a zero, forem iguais a zero. Todos os elementos do termo independente forem iguais a zero. Então anota isso. Sistema linear homogêneo, todo mundo, os elementos do termo independente, olha aqui, ó, para todo, ó, x pertencente aos elementos do termo independente, ó, para todo x que pertence à matriz do termo independente, tem que ser igual a zero. Olha lá, C e somente C, x é zero. Ok? Todos os elementos do termo independente, tem que ser igual a zero. Muita atenção. Quando isso acontece, ele nunca será, olha só, ele nunca será impossível. Certo? Ele nunca será impossível. Ou ele vai ser SPD, ou ele vai ser SPI. Só. Tudo bem? Isso aqui nunca vai acontecer, ó. Porque quando você for calcular dx ou dy ou dz, você vai ter uma coluna inteira com os elementos iguais a zero. Quando você tem uma fileira inteira com os elementos iguais a zero, esse cara vai ser zero. Legal? Zerou, ele vai zerar todo mundo aqui, ó. Ele vai zerar todo mundo. Tá bom? Então vai ser zero, vai ser zero, vai ser zero. Ok? Então, o que você precisa saber? O determinante da matriz dos coeficientes. Se ela for diferente de zero, então ele é SPD ou SPI, certo? Deu diferente de zero, SPD. Deu igual a zero, SPI. Não se fala mais nisso. Beleza? Diferente de zero, SPD. Igual a zero, SPI. Ok? Vamos resolver exercícios, então. Vamos lá. Primeiro exercício. Você tem aí, página 64, exercício 1, atividade em sala. Ele te deu, vou enxugar aqui o enunciado, tá bom? Ele te deu um sistema linear com 3 incógnitas, x, y e z, certo? 3 equações lineares, onde aparece um k perambulando lá no meio. Ele quer saber o seguinte, qual é o valor desse k para que esse sistema seja SPD? Qual é o valor do k para que o sistema seja possível e determinado? Tem uma única solução. O que você sabe quando um sistema é possível e determinado? O determinante da matriz dos coeficientes tem que ser diferente de zero. Ok? Então vamos lá, direto e reto. Olha lá, ó. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 2, 1, menos 1. 2, 1 e menos 1. 3, K e 2.
3K, vamos pôr o K igual ele colocou lá, vamos, K e 2, beleza? E você já sabe calcular o determinante de matriz de ordem 3, que se você não quiser fazer direto, pode fazer copiando as duas primeiras colunas. 1, 2 e 3, 2, 1 e K. Isso aqui tem que ser diferente de 0. Por quê, professor? Porque ele quer que seja SPD. Bacana? Show de bola? Vamos que o samba não pode parar. Atenção. 2, olha lá, 2, menos 6, menos 6, 6K, mais 6K. Parece truco, né? 6K! Tá, beleza. Agora volta. 8, olha lá, 2 vezes 2 vezes 2 é 8, menos K, tem que caber aqui, ó. E 9, mais 9, isso aqui tem que ser diferente de 0. Espero que vocês estejam enxergando aí, ó. Olha que legal. Então vamos lá. Tenho 2, gastei 6, eu devo 4. Devo 4 mais 6K. Aqui eu tenho 8 mais 9, ó. 8 mais 9 dá 17, só que é menos aqui, ó. 8 mais 9 é 17. Como é menos? Menos 17. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais K. Isso diferente de 0. Ok? Então vamos lá. Você tem 6K mais 1K, você tem 7K. 7K menos 4 com menos 17, menos 21 até meia-noite, diferente de 0. Agora aqui é só correr para o abraço. Tem um pernilongo mordendo minhas costas, eu não posso parar agora aqui, ó. Tá? 7K igual a 21. Passou positivo lá. K é diferente de 21 sobre 7. O seu K tem que ser diferente de 3. Acredito eu que é a alternativa B de bola. Show de bola? Vamos para os próximos exercícios. Apostila em mãos, trocando de tela. Beleza? Tranquilo? A imorrível nas mãos, a interminável. Vamos lá. Ainda estamos na página 64, exercício 2, atividade em sala. Então vamos lá, o Negrão vai pegar o dele aqui, ó. Exercício 2. Esse cara tem um texto muito grande, a gente vai tentar enxugar aqui. Recentemente, um órgão governamental de pesquisa divulgou que entre 2006 e 2009, cerca de 5,2 milhões de brasileiros saíram da condição de indigência. Neste mesmo período, 8,2 milhões de brasileiros deixaram a condição de pobreza. Observe que a faixa de pobreza inclui os indigentes. O gráfico a seguir mostra os percentuais da população brasileira enquadrados nessas duas categorias em 2006 e 2009. Ok? Bom, e o que ele vai pedir ali para nós, depois de você visualizar o gráfico? Após determinar a população brasileira em 2006 e em 2009, resolvendo um sistema linear, verifica-se que. Então ele quer que você determine a população brasileira em 2006 e 2009. Então nós temos aí, dá uma olhadinha, em 2006, 26% da população estava na fase de pobreza. Em 2009, 21%. Ok? Essa diferença, certo? 2006 para 2009, da pobreza te deu, cadê? Tá aqui, ó. 8,2 milhões. É isso? Isso, na condição de pobreza. E em 2006, 10% da população de indigência. E em 2009 caiu para 7% a população que saiu da fase de indigência, né? Da situação. Então essa diferença te dá 5,2. Então vamos montar o sistema. Diferença, você sabe que é a diferença. Nós vamos chamar de X a população de 2006 e Y a população de 2009, porque a gente não sabe, é o que ele quer que a gente determine. Então vou montar o sistema para vocês aqui, ó. Olha lá, ó. 26% da população em 2006, certo? Estava na fase de pobreza. E aí a diferença caiu, ou seja, ela caiu para 21% em 2009. Então fica X sendo população 2006 e Y fica sendo população de 2009. Ok?
Então, essa diferença aqui, ó, te deu um total de 8,2 milhões. Essa diferença te deu um total de 8,2 milhões de pessoas. Ok? Depois você tem 10% de x menos 7% de y, que te deu 5,2. Ok? Cara, aqui é tranquilo de você resolver. Você tem um sistema, o que você vai fazer aqui? Você pode multiplicar essa linha aqui, ó, por menos 1 e multiplicar esse cara aqui por 3. Olha o cara que vai aparecer para você. Menos 26% de x mais 21% de y igual a menos 8,2 milhões de pessoas. A gente está falando em milhões de pessoas. Legal? E esse cara vezes 3 vai te dar 30% de x, menos 3 vezes 7, 21% de y, 3 vezes 5, 15, vai nos dar 15,6, certo? Milhões. E aí você resolve pelo método da adição, ok? Qual que é o método da adição? Somando o método da adição agora, ó. Somando essa com essa, você vai ter 4% de x, ó, somando as duas. Essa com essa vai embora. E essa com essa, você vai ter 7,4, é isso? Você tem 15, 7,4 igual 7,4 milhões. Ok? Tranquilo? Bom, aqui é 4 por 100, né? Isso aqui é 4 por 100, ó. Certo? Então você vai passar esse 100 multiplicando lá e dividindo por 4, você vai ter que x é igual a 185. Só que nós estamos falando em milhões, beleza? 185 milhões. Então é 185 como é milhões. Olha lá, 1.000 milhões. E aqui, como você tem 10% dele, ó. Tá vendo aqui? 10% desse cara, logo 10% dele, opa, 10% de x é igual, você vai descontar, dividir por 10 esse cara aqui, né? Dividiu por 10, então você vai ter 18, ó. 18,5, vou abreviar aqui. Milhões, ok? 18,5 milhões. Aí você vai ter a sua alternativa, qual que é aí? Alternativa A de amor, B de baixinho, C de coração, tá? Alternativa A. Tudo bem? Vamos correr aqui para você não ficar muito estressado com o seu tempo estourando aí, ó. Exercício 3. Um jogador de futebol fez o seguinte acordo com o seu clube. Cada vez que ele convertesse um pênalti, receberia R$1.000 do clube. E caso ele errasse, pagaria R$5.000 ao clube. Tá certo? Se fosse esses pernas de pau aí, eu ia ficar milionário sendo técnico. Tá bom? Ao final da temporada, ele bateu 20 pênaltis. Se fosse eu, já ganharia R$20.000, certo? Ele bateu 20 pênaltis e recebeu do clube o valor de R$8.000. Quantos pênaltis ele converteu? Vamos montar o sistema então. Então, ó, acerto mais erros, ele vai ter 20 pênaltis para bater, certo? Entre os que ele acertou e errou, então, x para acerto, y para erro. X para acerto, y para erro. Beleza? E ele paga R$1.000 para cada pênalti convertido. Só que ele paga, então ele desconta dele R$5.000 para cada um que ele errou. Legal? Entre os que ele acertou e descontando o que ele errou, ele recebeu R$8.000. Bacana? Entre o que ele acertou e ele errou. E aí agora você vai resolver facinho esse cara aqui, ó. X mais y igual a 20. Divide todo mundo por 1.000 aqui, ó. Ambos os membros por 1.000. Dividindo por 1.000, você tem x menos 5y igual a 8. Cara, resolver sistema com duas incógnitas, você consegue chegar. Tá bom? E aí você vai chegar que o seu x é igual a 18 e o seu y é igual a 2. Ele errou 2 pênaltis e acertou os 18. Ok? Então, a alternativa, cadê sua alternativa aí? E de elefante. Certinho? E a saideira agora, exercício 4. Quando o sistema linear a seguir nas incógnitas x e y, será impossível, ele quer que seja SI,
quando esse cara vai ser impossível? Ele vai ser impossível, ele não é homogêneo, ó. Então ele vai ser impossível quando o determinante da matriz dos coeficientes for 0, certo? E pelo menos um, aqui ó, e os determinantes de dx ou dy, pelo menos um deles tem que ser diferente de 0. Pelo menos um deles tem que ser diferente de 0. Então vamos lá. Aí, determinante de d. Olha lá, hein? Ó, determinante de d. Então, o que é o determinante de d? 1. Vamos por aqui? 1, 3, 2 e p. Beleza? 2 e p. Esse cara aqui, ó, tem que ser igual a 0. Porque ele quer que seja impossível, então vai ter que dar 0 isso aqui, ó. 0 igual zamp menos zamp. P menos 6. Isso aqui implica que o P tem que ser igual a 6. Opa! Quem sabe faz ao vivo. Aqui é menos P, então aqui é menos P. Beleza? Então aqui me dá menos P. Certinho? Então ele vai me dar menos P igual a 6. Isso aqui implica que P é igual a menos 6. Ok? Vamos ver quantas possibilidades você tem de P igual a menos 6 aí. Você tem a D e a E. A e B, A, B e C, pode esquecer. Tá bom? E aí, agora nós vamos pegar outro coeficiente que tem que dar diferente de 0 agora. Certinho? Então vamos pegar agora de dx. Ó, vamos pegar o de dx. Olha lá. Determinante de dx vai ser, pega o determinante lá, ó. O de dx. Substitui esses caras aqui, ó, pelo termo independente. Então vai ser m e 2. Ok? E aqui é 3. Como o P é menos 6, menos com menos é mais, ó. Como o P é menos 6, então é 3 menos 6. Então aqui é 6. Ok? Esse cara aqui tem que ser diferente de 0. Ele vai ter que ser diferente de 0. Vamos calcular? Vamos. 6m. 6m. Ó, 6m. Menos 6. Diferente de 0. Isso aqui, 6 somente C, 6m. Diferente de 6. Então isso aqui implica, vamos colocar aqui, ó, que o seu m tem que ser diferente de 1. Seu m tem que ser diferente de 1. Automaticamente, alternativa E de elegante. Os exercícios da parte proposta, das atividades propostas já estão para que você possa fazer. Estou à disposição para tirar dúvidas e eu espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!